principal da minha tese, né, de doutorado, que é a avaliação de modelos de linguagem. Mais especificamente, aqui a gente vai falar de como a gente aplica métodos psicométricos para fazer uma avaliação melhor, né, trazer mais insights ou tornar essa avaliação mais eficiente. Eu acho que vai ficar mais claro quando a gente começar a avançar aqui na apresentação. E, bom, aqui essa é a nossa agenda para hoje, né? A apresentação está dividida em 3 partes. Então, a primeira vai ser só uma introdução mais geral sobre o tema, né, de avaliação de modelos de linguagem. E aí depois a gente vai falar sobre duas pesquisas que eu tenho trabalhado. Então, a primeira tem a ver mais com como a gente pode avaliar modelos de linguagem, né, LLMs, quando a gente tem diversas variações de prompts, né? Porque os LLMs eles são sensíveis aos prompts que você dá para ele. Então, como a gente leva isso em consideração de uma forma eficiente. E depois a gente vai falar sobre como a gente pode, por exemplo, criar modelos de escala, né? Leis de escala. Então, como a gente prevê como um modelo de linguagem vai performar se eu, por exemplo, variar o tamanho dele, números de parâmetros, e também no tamanho do conjunto de treinamento. Então, a gente vai chegar lá. Então, bora começar. Primeiro eu queria falar, né, sobre a avaliação de modelos de linguagem, né? Então, por exemplo, entender por que isso é necessário. Então, sei lá, a gente tem a Júlia, que é uma cientista de dados, ela tem que usar algum modelo de linguagem, né, para uma aplicação que ela está desenvolvendo. E, bom, e existem muitos modelos hoje em dia, né? Dezenas e até centenas. Então, como que ela poderia fazer essa escolha, né? Aí vai depender da aplicação que ela está tentando desenvolver, né? Então, mas a partir dessa aplicação, como ela poderia fazer a escolha? Então, uma maneira de a gente fazer essa escolha, né, de saber quais modelos vão performar melhores em quais situações, e também, por exemplo, mensurar o progresso ao longo do tempo, né, como que esse campo está evoluindo, usando benchmarks. Então, benchmark, ele, de forma bem simples aqui, é um conjunto de tarefas que eu dou para o meu modelo de linguagem. Essas tarefas vão emular, de certa maneira, uma tarefa do mundo real. E aí eu vou dar essas tarefas para o meu LLM, o LLM vai lá, vai responder e vai resolver as tarefas. E no fim eu vou mensurar a performance dele, né? Então, se eu fizer isso com vários LLMs, eu consigo criar essas leaderboards, né? Que é, no fundo, uma tabela, tipo a que está aparecendo aqui do lado, que a gente vai ranquear, né, o melhor LLM para o pior LLM numa tarefa específica, né? Num conjunto de tarefas específico. E aí vão ter benchmarks, né, que tem mais a ver com código, benchmarks que tem mais a ver com matemática, e por aí vai, né? Então vão ter benchmarks específicos para cada um dos tipos de coisas que eu quero avaliar. Então aqui só um exemplo bem prático, né, de como, por exemplo, o que seria uma dessas tarefas e como que eu avaliaria o meu modelo de linguagem. Então eu queria dar um exemplo aqui de um benchmark que chama MMLU, que é um dos mais famosos hoje em dia. Então, por exemplo, eu estou dando um prompt aqui, vocês conseguem ver. Então, esse benchmark é um benchmark que tem questões de biologia, de matemática e diversos outros campos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma questão de biologia. Então, aí ele pergunta, tem uma certa questão, e aí a gente vai ter, tipo, múltiplas escolhas. Aí eu dou essa questão para o meu LLM, e ele vai retornar uma certa resposta, né? Que, no fundo, aqui é o que a gente está olhando, tem as escolhas A, B, C e D, aí eu vou olhar qual que seria o token com maior probabilidade dele gerar, né? Depois dele ver essa questão. E aí eu vejo se esse token ele bate com a resposta correta. E aí, se bater com a resposta correta, vai ser um acerto, se não bater com a resposta correta, vai ser um erro do modelo de linguagem, né? Então, aqui é só um exemplo bem simples, né? Mas na prática, para diversos benchmarks, a gente vai ter tipos de questões diferentes, também maneiras de avaliar diferentes, né? Então, por exemplo, um LLM que eu estou tentando avaliar em código, eu tentaria rodar o código. E aí eu vou ter diversos testes que vão ver se meu código está, né, gerando o que eu quero gerar de fato.
Tá, então agora eu vou introduzir para vocês as questões que a gente vai falar, as questões de pesquisa, né, que a gente vai falar nesse seminário. Então, a primeira questão é como lidar com a sensibilidade que esses LLMs têm para diferentes variações do prompt. Porque, tipo, por exemplo, eu tenho uma questão, né, que eu quero passar para o meu LLM e ver se ele vai responder essa questão corretamente, mas existem diversas maneiras de eu reformular o meu prompt com a mesma questão. Então, é isso aqui que eu estou chamando de variações, né? No fundo, são variações no template do prompt, mas sem mudar a questão que está lá. Então, aqui tem um exemplo, né, de um paper até que recente, né? Então, vocês conseguem ver que ele está dando uma passagem e aí ele dá uma resposta, aí o LLM ele tem que dizer se aquilo está correto ou não. E aí tem diversas maneiras que a gente pode reformular essa mesma tarefa, né? Então, vocês conseguem ver que aqui tem alguns exemplos. Então, eu poderia incluir ou excluir espaço, poderia incluir uma quebra de linha ou não, poderia colocar as partes do prompt, né, em caixa alta ou não. Assim, teoricamente, você esperaria que essas mudanças, que podem ser pequenas ou não, né, no formato do prompt ou no template, você esperaria que isso não faria nenhuma diferença, né? Porque a questão que eu estou dando, no fim, é a mesma. Mas, né, como a gente sabe, LLMs não são como humanos ainda, ou nunca vão ser, né, provavelmente, mas eles são muito sensíveis ao jeito que eu vou reformular a questão. Então, vocês conseguem ver aqui um exemplo específico de um LLM. Então, a mesma questão, ela pode ter vai ter uma variância muito grande na taxa de acerto do LLM, porque basicamente estou reformulando ela de uma maneira diferente. Vocês conseguem ver que a acurácia dessa tarefa vai de quase 0 a 80%. O que a gente não esperaria, e isso pode ser também muito preocupante, porque se eu estou tentando, por exemplo, ranquear LLMs do melhor para o pior, esse ranking ele pode ser super dependente, né, do template que eu estou usando. Isso não é muito legal, porque, de certa maneira, eu estou criando um leaderboard, né, um ranking que ele é super arbitrário e vai depender de poucas variações que eu não gostaria. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que entra as leis de escala vamos supor que eu tenho dois LLMs da mesma família, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um desenho, né, do Llama 3. Então, eu tenho o Llama 3 com 8 bilhões de parâmetro, e aí a gente sabe que ele tem uma certa performance nesse MMLU, né? Que é um benchmark bem famoso. Vamos supor que a Meta ela ainda não construiu o modelo maior, né? O de 70 bilhões de parâmetros. E que no fundo, se ela pudesse prever qual que seria a performance desse modelo maior, ela poderia, de fato, entender melhor qual que seria o tamanho que ela gostaria de construir esse próximo modelo e também, por exemplo, o tamanho de conjunto de treinamento, né? Então, dependendo do tamanho do modelo, também eu posso escolher um tamanho diferente do conjunto de treinamento. A gente não espera que o tamanho ótimo seja igual para todos os tamanhos de modelo, né? Então, se a gente consegue fazer esse tipo de previsão, a gente consegue também auxiliar na construção de modelos melhores e que também consegue alocar melhor os recursos que a gente tem na construção dos modelos futuros. Então, essa é a nossa questão 2. Essas questões 1 e 2, né, elas parecem ser bem distintas, mas o que vai conectar elas aqui é o tipo de método que a gente vai utilizar para tentar responder essas questões. E esses métodos, eles têm uma origem na psicometria, né, que é um ramo da estatística que é muito utilizado por psicólogos e é muito utilizado hoje em dia, por exemplo, no Enem, eles usam esse tipo de metodologia e em outras provas que são, por exemplo, GRE, SAT aqui nos Estados Unidos. Então, é bem utilizado em humanos, mas ainda não é muito utilizado para modelos de linguagem. Aí a gente propõe usar esse tipo de metodologia aqui também. No fundo, o modelo, ele é um modelo bem simples até. Eu estou tentando modelar qual seria a performance do meu LLM numa tarefa específica. E aí, esse modelo, ele vai ter alguns parâmetros que eu tenho que ajustar com meus dados. Então, aqui a gente tem a equação que é a mais importante aqui para a gente, né? Então, no fundo, aqui a gente está tentando modelar qual que seria a
o valor esperado, né, do score de um certo test taker, que seria o LLM, né, na maioria das vezes, e num certo benchmark ou um certo item, numa certa questão específica J. E aí a gente modela essa esperança como a gente vai ter uma certa função de ativação, sigma, que em muitos casos vai ser a função logística, né? Por exemplo, se o y ele pode ser 1 ou 0 na questão de ser certo ou errado, aí a gente poderia, por exemplo, usar a função de ativação logística aqui. E aí a gente vai ter três parâmetros que vão ajudar a gente a fazer essa previsão, né? Modelar qual que seria o score do LLM e no benchmark ou no item J. Então, o primeiro dos parâmetros aqui, ele é atrelado ao benchmark ou ao item J, né, a questão J, que é um vetor, né, que vai me dar quais são as habilidades requeridas para um certo test taker, né, um certo LLM, responder aquela questão corretamente. E na literatura de psicometria, esse parâmetro é chamado de carga fatorial. Um segundo parâmetro importante é um parâmetro que tem a ver com o modelo de linguagem, né, com o test taker, que é esse θ. E aí esse θ ele vai me dar quais são as habilidades desse test taker. E nessa linguagem, né, da psicometria é chamado de fatores. E por fim, a gente tem um outro parâmetro que ele dá a dificuldade desse benchmark ou desse item J. Então, no fundo, vocês conseguem ver que a gente tem dois vetores, né, que a gente está fazendo o produto interno. E se esse produto interno ele é grande, né, se esses dois vetores eles estão alinhados, quer dizer que o test taker está alinhado com a questão específica que eu estou querendo responder, a probabilidade desse test taker responder essa questão J fica maior. E aí a gente tem um intercepto que ele vai ajustar pela taxa de acerto de todos os LLMs naquela questão, que vai dar a dificuldade, né, média nessa questão. Então, esse é o nosso modelo, e se a gente consegue estimar cada um desses parâmetros, né, no meu condicionamento, eu consigo prever qual que seria a performance do meu LLM numa questão futura. Uma questão que esse LLM ainda não respondeu, mas que ele pode responder. Aqui uma questão muito importante é que o que é interessante aqui é que esses parâmetros lambda e θ, geralmente eles têm uma dimensão que vai ser muito menor do que a dimensão dos meus dados. Então vocês podem imaginar que meus dados, ele vai ser dado por uma matriz, então em que nas linhas vão estar os diferentes LLMs, né? E nas colunas vão estar diferentes questões ou benchmarks, né? E aí vai ser uma matriz, geralmente vai ser uma matriz bem grande. E aí eu estou tentando representar essa matriz de uma maneira que tem um posto menor, né? No fundo, eu estou fazendo uma decomposição, uma fatoração da matriz, mas que tem essa função não linear de fora. Então, geralmente, esse lambda, esse θ, eles vão ter uma dimensão muito menor. Então, isso é interessante porque depois que a gente fita o nosso modelo, a gente também consegue interpretar, né, esses parâmetros. Ok, então agora que eu já dei a introdução sobre avaliação, acho que a gente pode falar sobre as pesquisas específicas, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre avaliação com múltiplos prompts, né? Múltiplos templates de prompt. E depois a gente vai falar sobre leis da escala. Então, esse primeiro projeto é um projeto que a gente publicou no Neurips ano passado. A gente tem um grupo bem grande de colaboradores participando desse projeto, inclusive dois brasileiros, né, a Miriam e o Alisson, que acho que o Renato talvez conheça, e algumas outras pessoas, tanto aqui da Universidade de Mística quanto do MIT, e pessoas que a gente conheceu, que eu conheci por essas pessoas, né? Então a gente tem o Ronald, o Lucas, a Miriam, o Onkar, o Leshen, o Alisson, e o Kai, que é o meu orientador agora, e o Mikhail, que estava na IBM na época que a gente escreveu esse artigo. Bom, como a gente viu, né, nos slides passados, os LLMs eles podem ser bem sensíveis ao
prompt template que eu dou para eles. Então, aqui tem um outro exemplo, né? Então, vocês conseguem ver que aqui na esquerda, eu dou 2 palavras. Nessa tarefa específica aqui, eu estou dando 2 palavras para o meu modelo de linguagem, e aí ele tem que me dizer qual é a palavra que tem o maior número de letras, né? E aí eu posso reformular, parafrasear, né, essa mesma questão de diversas maneiras. Centenas de maneiras, provavelmente. E aí, quando eu aplico essas questões, quando eu dou essas questões para os meus modelos de linguagem, a performance, em vez de ter uma performance só, como eu tenho diversos prompts, eu vou ter diversas performances também. Então, no fundo, a gente está lidando aqui com distribuições de performance para diversos templates, né, ao invés de um número só. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com distribuições de performance para diversos templates, a gente também consegue ter uma medida de, por exemplo, qual que é o pior caso possível, qual que é o melhor caso possível, qual que é o caso esperado, qual que é a variância, né, dos scores que o meu LLM vai ter. Então, aqui na direita, vocês conseguem ver essa distribuição de performance nesse benchmark específico para 4 LLMs, né? E vocês conseguem ver que, por exemplo, esse azul e esse verde, eles têm uma variância muito grande. Então, seria interessante a gente conseguir aproximar essa distribuição para a gente também entender, né, quais são esses casos, né? O pior caso, o pior caso, o melhor caso, o caso mediano e por aí vai. O problema maior de fazer isso é que é muito, muito caro, porque você imagina, sei lá, eu posso refrasear minha questão, cada uma das minhas questões, sei lá, de centenas de maneiras diferentes. Então, no fundo, eu estou pegando o benchmark que eu tenho originalmente e estou multiplicando ele por 100 ou por 200. Então, se eu quero fazer essa avaliação, vai ser muito caro. Então, a gente tem que, de alguma maneira, reduzir esse custo, né? Para tornar esse tipo de avaliação possível. Então, esse é o objetivo aqui, é tentar diminuir o custo da avaliação multiprompt. E aqui eu vou explicar para vocês como que funcionaria, né? Então, aqui a gente tem uma introdução à avaliação multiprompt, que eu basicamente já falei para vocês como funciona mais ou menos. Aqui a gente está fixando um modelo de linguagem, tá? Então, para cada novo modelo de linguagem, a gente teria que fazer essa avaliação separadamente. Então, fixando o modelo de linguagem, a gente vai ter idealmente, né, a gente teria os dados dessa maneira aqui. Então, nas minhas linhas, a gente teria diversas reformulações do mesmo prompt, né, diversos templates, e aí nas colunas a gente teria cada uma das questões do meu benchmark. E aí, no fim, o que eu faria eu avaliaria meu modelo de linguagem, eu preencheria essa matriz, né? Aqui a gente está assumindo que é tudo 0 ou 1, né? Se o modelo acertou ou não a questão. E aí depois a gente faz a média, né, nas colunas. E aí a gente obtém qual seria uma performance média para cada um dos templates. Então, depois que a gente obteve a performance média para cada um dos templates, a gente consegue desenhar a distribuição, né? Plotar um histograma de performance. Mas como eu falei para vocês, isso pode ser bem caro, né? Então, a gente quer tornar esse processo bem mais eficiente. E aí que entra o nosso método. Então, esse nosso método ele é baseado em um modelo específico, né? Que tem a ver com o modelo que eu mostrei para vocês antes, né? Da psicometria. E, no fundo, aqui a gente está tentando modelar qual que é a probabilidade de um certo prompt, de um certo template de prompt e responder uma certa questão corretamente. E aí a gente vai ter 2 parâmetros aqui, o θ e o beta. E aí é um modelo logístico que a gente tem aqui, então aquela ligação, aquela função de ligação que a gente viu antes, função de ativação, seria uma função logística. E aí dentro dessa função logística a gente tem algo bem simples, né? A gente tem só um escalar menos um outro escalar. Então é uma versão até simplificada do modelo que eu mostrei para vocês antes. E que para esse caso funciona muito bem, a gente vai ver. Então, aqui a gente vai ter o θ, né, que vai ser a habilidade do meu template de prompt, e a gente vai ter uma certa dificuldade para cada uma das questões, que vai ser independente do template. E aí eu só pego, faço uma subtração, e esse resultante vai me dar, depois que eu aplicar essa função de ativação, vai me dar a probabilidade do meu modelo responder corretamente.
Essa abordagem ela funciona, ela vai funcionar bastante legal, bastante bem para a gente, mas ainda assim ela não é o mais eficiente que a gente consegue atingir. Então a gente vai utilizar um outro modelo que vai ser a gente vai parametrizar cada um desses parâmetros θ e beta aqui por uma rede neural. Então a gente vai representar, né, essa habilidade do template como uma função de um embedding do prompt template X. E aí essa rede neural F, ela vai ter esses parâmetros psi que a gente vai treinar, que a gente vai fitar na hora do treinamento. E aí a gente também vai ter a mesma coisa pro beta, né? Então a gente vai representar o beta como uma função de um embedding da questão específica. E aí essa rede neural que está representando o beta vai ter os pesos gama que a gente também vai treinar. Então, esse é o modelo que a gente vai utilizar, mas ainda não expliquei para vocês como a gente vai utilizar esse modelo, né? Então eu vou explicar agora. Então a gente vai passo a passo aqui. Então, vamos supor que eu quero avaliar um novo LLM que eu tenho em diversos templates de prompt. Então, sei lá, no começo eu não sei como ele vai performar, né, com cada um desses templates em cada uma das questões. Mas o que eu faço eu vou lá, eu tenho uma matriz, né, que está cheia de pontos de interrogação aqui, e eu vou avaliar algumas das entradas da matriz. Então, vocês conseguem ver que algumas das entradas a gente consegue ver que ele acertou ou ele errou, né? Então, a gente vai lá, vai fazer uma amostragem, vai pegar uma dessas entradas e vai passar essa questão para o meu LLM. E aí a gente vai preencher essas entradas. Mas o resto a gente não viu ainda, certo? Então, o que a gente faz, a gente pega essas entradas que a gente viu aqui, e aí a gente vai fitar o nosso modelo que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Só usando essas entradas que a gente viu. E aí, na prática, pode ser, sei lá, 1% das entradas. Então, a gente não precisa mostrar a matriz inteira. A gente pode mostrar 1, 2%. E aí, a gente já consegue fitar esse modelo aqui. Então, a gente vai fitar esse modelo. E aí, a gente consegue, a partir... Depois que a gente fita o modelo, a gente consegue predizer qual que seria a probabilidade de cada um desses prompts acertar cada uma das questões, utilizando o modelo. Aí, a gente está preenchendo a matriz, né? Então, a gente está fazendo a gente está completando a matriz, de certa maneira. E aí, depois que a gente completou a matriz com essas probabilidades preditas, a gente faz a média, né, pelas colunas, e a gente vai ter uma performance predita para cada um dos templates. E aí, no fim, a gente vai ter cada uma dessas performances preditas, a gente vai lá e vai plotar esse histograma de performances preditas. Esse vai ser a nossa aproximação para a distribuição de performance. Então, como eu falei para vocês, isso consegue até diminuir o custo em 100 vezes ou mais, né? Então, no artigo a gente viu que de 1% a 5% vai ser o que a gente precisa ali para conseguir estimar a distribuição de performance de maneira bem acurada. Aqui eu posso mostrar para vocês alguns resultados que a gente tem. Então, a gente vai ter um baseline só, porque essa literatura é bem nova, então não tem muitos métodos para fazer esse tipo de avaliação. Então, o baseline que a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui na minha matriz. Então, vocês conseguem ver aqui na parte 1, né, na matriz 1 de performance, que a gente observa alguma dessas entradas. Então, uma maneira bem tosca, né, da gente prever a distribuição de performance seria só a gente fazer a média nas colunas, mas só levando em consideração as entradas que a gente vê. E a gente ignora o resto. Então, só estou tentando estimar uma média, né, com poucas amostras, no fundo. É o que eu estou fazendo aqui. Então, esse vai ser o nosso baseline. E aí, cada uma dessas... A gente tem vários plots aqui, eu vou explicar exatamente o que a gente está vendo. Então, cada uma dessas cada uma dessas linhas de plots, a gente tem um benchmark diferente. Cada um desses colunas, a gente está tentando aproximar um certo quantil da distribuição de performance. Então, no meio a gente tem a mediana, aí depois a gente vai ter os quantis mais para a cauda da distribuição de performance. E o eixo X, aqui, de cada um desses gráficos, vai ser o número de amostras que a gente observa naquela matriz.
Então, vai ser o número de amostras que eu vou fazer a amostragem. E no eixo Y, a gente tem um erro de estimação para aquele quantio específico. Então, a gente só pega o quantio que a gente conhece, né? Porque a gente tem esses dados, e faz a diferença absoluta para o quantio que a gente está predizendo, né? Então, seria que menor, mais próximo do zero é melhor. Então, como a gente consegue ver, né? Conforme a gente vai crescendo o número de amostras, a gente sempre diminui o erro de predição. E cada uma dessas cores são, tipo, diversas variações do nosso método. Então, a gente usa diversos tipos de embedding para representar os tipos de template e as questões. E aí a gente consegue ver que a gente consegue ser bem melhor do que aquele método mais tosco, né? Que a gente só faz a média do que a gente vê. Então, mas a ideia é que, assim, a gente consegue avaliar muito bem para diversos quantis, observando de 1% a 5% da matriz inteira. Então, a gente vai conseguir, né, economizar muito dinheiro, né, de 20 vezes a 50 vezes, a 100 vezes, na verdade, né? O tanto de recurso computacional que a gente usaria. Aqui a gente já vai para o outro tópico, então a gente poderia fazer uma sessão de perguntas, se o pessoal tiver. Então, mas pode ser primeiro, Maria. Ixi, acho que eu não estou ouvindo. Quem é a Mariana Mercucci? Isso, eu tenho uma pergunta aqui sobre a parte que você falou sobre os Large Language Models são sensíveis ao prompt. Se você puder passar para aquele slide, por favor. Esse aqui ou o anterior? Esse mesmo. Certo. Então, eu achei bem interessante aí, porque você vê que a distribuição das performances, elas são bem diferentes em relação aos tipos de modelo que você está utilizando, e o número de parâmetros deles são mais ou menos parecidos. Então, eu fiquei me perguntando se você chegou a analisar qual que era a diferença desses parâmetros entre esses modelos para que eles tivessem essas distribuições de performance diferentes. Você quer saber se, tipo, se, por exemplo, o formato dessa distribuição tem a ver com o número de parâmetros? É tipo isso? Isso, e também eu já vi em alguns artigos analisando, por exemplo, os parâmetros que têm a ver com as camadas de atenção e como isso está relacionado com a interpretação de cada pergunta na performance dos modelos, algo nesse sentido. Ah, sim. Então, essa segunda pergunta eu não sei te responder. Eu nunca vi, assim, uma análise nesse sentido, né, na performance. Mas eu posso te falar do tamanho. Nesse mesmo artigo, né? O problema desse artigo é que ele já foi escrito faz mais de 1 ano, né? E as coisas mudam muito rápido. Mas nesse artigo eles fazem uma análise assim nesse sentido. Até onde me lembro, com mais parâmetros, a gente tem as distribuições elas geralmente são mais, né, tem a variância menor, mas ainda assim a gente tem uma variância que pode ser grande até. E nesse artigo eles fizeram até uma avaliação com modelos que são fechados, né? Tipo da OpenAI. E eles verificaram que ainda assim a gente tem uma variância legal, assim. O problema, né, que para você rodar esse tipo de experimento é muito caro. Então, geralmente, o que eu vejo são mais com modelos menores, assim. Porque é realmente muito caro para rodar, né? Porque você imagina, você tem que rodar a coisa, sei lá, centenas de vezes, a mesma coisa. Sim, com bilhões de parâmetros. Exato, Mas muito interessante. Tá de parabéns pelo trabalho, tô gostando muito. Obrigado. Felipe, acho que tem mais uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta, você consegue me escutar, Felipe? Consigo. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira, eu queria saber qual loss você usou, qual função de erro você usou para treinar a sua rede neural. É uma pergunta mais técnica. Eu também tenho uma curiosidade, assim, eu acredito que vocês usaram vários LLMs, né, para treinar várias redes neurais e tal. Geralmente é verdade que
LLMs maiores têm melhor desempenho pelo método que vocês usaram para avaliação ou não? Uma curiosidade mesmo. Você fala desse modelo aqui? Isso, esse modelo. Ah, tá. A sua segunda pergunta tem a ver com esse modelo também ou tem a ver com... Esse modelo também. Ah, tá. Então, esse modelo, na verdade, é um modelo muito simples. O que a gente fez aqui, essas redes neurais, F e G, no fundo, a gente acabou usando só uma camada linear. Então, essa rede neural, no fundo, esse modelo é uma regressão logística, o que a gente acabou usando. Confessando, né? E funcionou super bem, assim, não deixou a desejar. E foi a questão é que a gente tem que fitar um modelo com muito pouco dado, né? E aí, no fim, o que acaba performando melhor foi uma regressão logística mesmo. E a gente, para fitar ela, a gente usou, né, a gente maximizou a verossimilhança. Beleza, obrigado. Posso perguntar ainda? Tem tempo aí? Deixa eu... Claro, pode perguntar. Bom, Felipe, prazer te ver aí. Obrigado. Parabéns, muito legal. Eu perdi os 10 primeiros minutos que eu estava em trânsito, então talvez eu vou fazer uma pergunta que você já falou, mas você tem dito muito sobre o custo, né? Sim. E a gente tem um grupo no nosso centro aí, que deve ter várias pessoas assistindo, estou vendo o Vinícius aqui, justamente sobre avaliação de LLMs, né? Focado nisso. Eu queria entender uma coisa que não é muito técnica, mas quantos recursos você tem computacional? Qual é o tipo de ferramental? Você tem acesso a um cluster? Você tem que ficar na fila? Eu queria saber até para comparar com nós aqui, como é que a gente está funcionando. Sim. Então, para esse artigo... Então, deixa eu avançar um pouco aqui. Então, aqui, você consegue ver que a gente usou 3 benchmarks, né? Esse MMLU, o Elementary e o BBH. Os 2 últimos, a gente acabou utilizando dados que foram gerados por outro artigo, né? Então, a gente não teve que coletar os dados. Do MMLU, a gente fez uma coleção de dados e essa coleção foi feita pelo pessoal da IBM. Então, nem fui eu que fiz. Então, eu não sei te dizer exatamente quantos recursos eles acabaram utilizando. Mas eles tinham um cluster de GPUs e eles utilizaram esse cluster para fazer a coleção. E aí eles coletaram para 15 LLMs e para 100 variações de prompt. Então é muito dado, porque esse MMU ele tem 14 mil questões. Então você multiplica 14 mil vezes 100 vezes 15. Então é bastante coisa. Mas, assim, esses detalhes sobre a coleção, né, recursos computacionais, eu não saberia te dizer exatamente. Não, legal. Obrigado. Que isso? Eu tenho uma dúvida. Sure. Claro. Consegue me ouvir daqui? Consigo. Então, a gente sabe hoje que esses prompts, esses modelos de linguagem, têm um custo computacional para os data centers muito grande, né? Sim. E geralmente eles são resfriados usando um sistema de água, né? E muito dessa água acaba sendo descartada. Será que a gente consegue dizer, por exemplo, a partir desses dados de performance, desenvolver novos modelos que avaliam não a performance, mas sim a eficiência em relação ao custo de água utilizado para desenvolver novos LLMs que sejam mais sustentáveis ao longo do tempo? Sabe, tem estudos que falam sobre isso? Se daria para desenvolver novos LLMs mais sustentáveis? Mais eficientes, né, a partir dos dados de performance. Quando muda de energia, né? Exatamente. Acho que todo mundo quer desenvolver, né, mais eficientes. E acho que teria alguma relação, né? Porque se você pode avaliar de maneira mais rápida e eficiente, você consegue avaliar mais vezes durante o desenvolvimento do seu modelo. Então, você conseguiria ter um modelo melhor, porque simplesmente está fazendo avaliação mais vezes durante o desenvolvimento.
Então, tendo uma performance melhor, mantendo tudo o resto constante, você poderia construir, sei lá, modelos menores que tenham uma performance melhor. E aí talvez isso economizaria outros recursos no futuro, porque você está desenvolvendo modelos menores. Mas acho que isso responde a pergunta? Eu não sei exatamente se... Acho que a pergunta tem duas coisas diferentes. Uma é o custo de treinamento e outra é o desempenho depois. Né? São duas medidas diferentes. Sim. Tipo, a partir da performance, será que a gente conseguiria avaliar essa eficiência e desenvolver novos modelos mais eficientes? É basicamente isso. Você consegue desenvolver modelos melhores, né? Se você consegue avaliar mais. Então, se você consegue desenvolver modelos menores e melhores, acho que sim. Mas eu acho que a ligação não é tão direta, talvez, com o meu método, né? Obrigado. A gente trabalha mais na parte da avaliação, não tanto na parte do treinamento, né? Do modelo. Bom, acho que podemos começar o segundo tópico, né? Que é sobre as leis de escala. Então, esse artigo, ele ainda está em processo, né, de submissão, então a gente não conseguiu publicar ainda. A gente tem menos colaboradores trabalhando aqui. Então, primeiro a gente tem o Seamus, que ele é um colega da minha sala, né, basicamente, daqui do doutorado. O Leshen, que é um pós-doc no MIT, também ele faz parte do MIT IBM Lab. Meu orientador, o Yukai, e o Mikhail, que estava na IBM, né, na época que a gente começou a trabalhar nesse artigo. Aqui, no fundo, como eu falei para vocês, a gente quer criar um modelo que vai me ajudar a predizer a performance dos modelos de linguagem, né, os LLMs, a partir de custos computacionais. Então, eu poderia usar, por exemplo, a quantidade de flops, que é o número de operações computacionais usadas para fazer o treinamento do meu modelo, e utilizar esse custo para tentar predizer qual que é a performance, por exemplo, em diversos tipos de benchmark. Então, aqui a gente consegue ver dois casos que são bem interessantes, né, e que parecem funcionar bem. Então, aqui no eixo X, a gente tem a quantidade de recursos computacionais que foram utilizados, né, para treinar os modelos. E no eixo Y, a gente tem a performance desses modelos em benchmarks específicos. E nesses casos, a gente consegue ver que a gente consegue predizer bem até a performance desses modelos, né, dados os recursos computacionais que foram utilizados. Então, aqui é uma primeira tentativa, né, de fazer isso. E aí eu vou explicar quais são as limitações dessa tentativa. Então, essa primeira tentativa, transformando isso em uma linguagem mais matemática, né, a gente quer predizer Y. Aqui o Y já é outra coisa, não é muito comparável com o que a gente tinha antes, né, que era sobre questões. Mas aqui o Y ele vai ser um score entre 0 e 1, que vai dar a acurácia do meu LLM num benchmark específico. E aí o benchmark vai ser o J, né? Então a performance vai ser o Y, o benchmark vai ser o J. E aí eu tenho dois parâmetros aqui, o S e o T. O S vai ser para size, né? Qual seria o tamanho do meu LLM. E a gente também tem um T para a quantidade de tokens de treinamento, que é, no fundo, o tamanho do meu dataset de treinamento. E o que eu quero fazer aqui é criar um modelo para predizer qual que seria isso, né? Qual que seria essa performance num certo benchmark, dado o S e o T, né? O tamanho do modelo e o tamanho do conjunto de treinamento. Então, esses plots que eu acabei de mostrar para vocês, esses plots, eles vêm de um artigo, né, que foi escrito ano passado, e a equação que gerou esses plots está aqui, né? Eu coloquei no slide. Então, no fundo, aquela curva, né, o autor está basicamente fitando um modelo de regressão não linear. Então, ele quer predizer a esperança, né, desse score para esse LLM
LLM com essas certas quantidades de parâmetros e também treinado com um certo conjunto de treinamento num benchmark específico. E aí esse modelo ele vai ter alguns parâmetros aqui do lado direito da equação, né? Então a gente tem primeiro o gama. Esse gama basicamente ele vai shiftar, né? Ele vai transladar a curva, né? A assíntota horizontal da minha curva para cima ou para baixo. E aí a gente tem uma função logística, né? Que vai ser função do log do número de flops, né? E o número de flops aqui, que é o número de operações computacionais usado para treinar os modelos de linguagem, ela pode ser aproximada por essa função C, que é 6 vezes S vezes T. Então, depois que ele fita esse modelo, né, ele consegue ter essas curvas aqui que eu mostrei para vocês. O negócio que é importante, que eu queria explicar, né, é que vocês conseguem ver que essas curvas elas não estacionam no zero. Quer dizer que esse parâmetro aqui, gama, ele é diferente de zero. E muitas vezes ele vai ser diferente de zero mesmo, porque, por exemplo, a gente vai ter benchmarks, como o MMLU, que eu mostrei para vocês anteriormente, que vão ser benchmarks de múltipla escolha. Então, sei lá, mesmo que se o LLM chutar aleatoriamente, né, uniformemente, entre as possíveis escolhas, ele vai ter uma probabilidade não nula dele acertar. Então, no fundo, esse gama ele está ajustando por essa probabilidade não nula do chute dar certo. Então, ele vai ser geralmente maior que zero nessas questões de nesses benchmarks de múltipla escolha. Bom, esse é um modelo muito simples, né? E aí a gente vai entender quais são as limitações desse modelo e a gente vai tentar atacar essas limitações. Então, a primeira limitação é que se eu tiver diversos benchmarks, eu vou ter que basicamente treinar um modelo de regressão para cada um benchmark. Então, e esses modelos vão ser independentes uns dos outros. E muitas vezes existe uma correlação entre os scores para benchmarks diferentes. Então, um modelo que seria melhor seria se a gente pudesse utilizar de uma certa maneira essa estrutura de correlação entre os benchmarks. Então, essa é uma limitação. A segunda limitação é que esse modelo ele só depende do tamanho do modelo, do tamanho do LLM e também o tamanho do conjunto de treinamento. Ele não depende, por exemplo, qual foi a empresa que lançou o modelo. Ou não depende, por exemplo, da qualidade dos dados. Isso a gente sabe que vai fazer muita diferença. Sei lá, um modelo lançado há 2 anos, ele pode ser exatamente do mesmo tamanho que o modelo lançado esse ano, mas ele vai performar muito pior. Então a gente espera que a tecnologia utilizada na construção desse modelo tenha algum impacto. E esse modelo específico de regressão não leva em consideração a tecnologia. Um último fato que eu considero uma limitação desse modelo é que vocês conseguem ver que essa equação, essa função que eu estou tentando fitar, ela vai só depender do S e do T pela função C. Então, no fundo, eu estou dizendo que o S e o T eles vão ter... eles vão afetar a resposta de uma maneira bem parecida, né? E pode ser que não, pode ser que o S tenha um efeito muito diferente do T. Então, é uma limitação aqui. Aí, antes de partir para o nosso método, eu queria só falar brevemente de uma outra abordagem que não tem muito a ver, mas a gente vai utilizar essa ideia. Então, esse artigo que também é do ano passado, o que eles fizeram, eles tentaram explorar essa correlação entre os scores de diversos benchmarks. Então, aqui vocês conseguem ver do lado direito, né, essa matriz, essa tabelinha verde. Aqui vai ser no eixo, quer dizer, nas linhas a gente vai ter os scores para diferentes modelos em diversos benchmarks, e aqui a gente tem diversos LLMs. Então, o que eles fazem, eles exploram essa correlação entre benchmarks, fazendo uma fatorização aqui de matrizes. No fundo, eles utilizam só o PCA, e aí eles extraem esses componentes principais, que vão representar as habilidades de cada um dos LLMs, e aí eles usam essas habilidades para tentar prever qual seria a performance desses LLMs em outras tarefas, né? Então, eu não considero que esse trabalho tem muito a ver com o que eu estou apresentando, mas essa ideia de representar habilidades, representar, né, os dados como uma decomposição com um posto menor,
vai ser bem importante para a gente. Então, acho que a gente pode ir para a nossa ideia aqui. Então, a ideia é a gente atacar essas limitações que a gente viu. Então, a primeira seria explorar a correlação entre os benchmarks. A segunda é levar a tecnologia, né, que esses LLMs foram construídos em consideração. A gente também deixar que esse ST tenham efeitos diferentes. E também predizer performance de LLMs que não existem ainda. Então, por exemplo, voltando, né? Então, se eu tenho um modelo, sei lá, Llama com 8 milhões, eu gostaria de prever qual que seria a performance do Llama com 70 bilhões de parâmetros antes desse modelo ser construído. Então, vamos ao nosso método. Acho que não tem muito tempo, mas a gente está já no fim. Então, no fim aqui, o que a gente está fazendo, a gente está criando um modelo, mas esse modelo ele vai ser dependente, né? A família do LLM, então, por exemplo, o Llama 3, o modelo que eu estou criando não vai ser exatamente o mesmo modelo que o GPT-4 vai ter, por exemplo. Então, cada uma dessas famílias de LLMs, eles vão ter certas diferenças nesse modelo, e aí eu vou explicar qual vai ser essa diferença. Então, no fim aqui, como eu falei para vocês, a gente quer levar em consideração a correlação entre benchmarks. Então, nossa variável resposta vai ser um vetor de scores. E aí a gente vai ter J benchmarks. Então, no fundo, a gente está tentando modelar os scores dos meus LLMs para diversos benchmarks em uma tacada só, né? Sem construir modelos separados para cada um deles. E aí, esse vai ser o nosso modelo. Então, ele vai ser bem parecido com aquele anterior que a gente viu, com algumas diferenças. Então, a gente ainda tem um parâmetro de chute, né? Então, mas esse parâmetro de chute aqui ele vai ser um vetor, né? Então, para cada um dos benchmarks, a gente vai ter um parâmetro de chute diferente, que vai transladar a minha curva para cima e para baixo. E aqui, esse símbolo estranho é só uma multiplicação de vetores, né? Em entrada e entrada. E aí, dentro da minha função de ativação, a gente tem essa fatorização de matrizes, né? Então, a gente tenta representar os meus scores com uma fatorização, né? Uma decomposição que tem um rank menor, um posto menor do que os dados parecem ter, né? Do que a dimensão dos dados. E a gente tem duas partes aqui, que é bem parecido com o que a gente viu antes da apresentação. Então, a gente tem o lambda, que é uma matriz, e aí ele vai me dar quais são as habilidades que são necessárias para cada um dos benchmarks. E aí a gente vai ter, para cada LLM no meu dataset, né, de treinamento, a gente vai ter um vetor θ que vai representar quais são as habilidades desse vetor, desse LLM. E aí o que a gente faz, a gente constrói uma lei de escala, um scaling law, para as habilidades dos LLMs, não a performance diretamente. Então, a lei de escala que a gente usa é essa, que tem essa formulação. Então, a gente pode quebrar ela. Então, aqui a gente está olhando para a késima habilidade, né? Então, é um vetor, mas a gente está olhando só numa entrada específica desse vetor. E aí tem duas partes. Tem uma parte que vai depender da família, que vai ser esse intercepto. E aí, esse intercepto ele vai capturar tudo que é específico daquela família específica, né? Então, por exemplo, Llama 3 vai ter um intercepto que vai capturar qual que foi a tecnologia utilizada no treinamento daquele modelo. E aí isso vai ser diferente do Llama 2, por exemplo. E aí a gente tem uma segunda parte, que vai ser uma função do S e do T. E aí a gente faz com que essa função ela possa depender do S e do T de maneiras diferentes, né? Então, mas ainda assim é bem simples, né? É só uma transformação linear do log do S e do T e também de um fator de uma parte de interação. Ok, então esse é o nosso modelo. Então, se eu tenho um novo modelo e eu consigo saber qual que é o intercepto dessas famílias específicas, eu consigo predizer qual que seria as habilidades desse modelo que vai ser lançado no futuro, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, eu queria mostrar alguns resultados. Esse resultado não é tão importante. Quer dizer, ele é importante, mas não tão interessante. No fundo, a gente está mostrando aqui que a gente consegue predizer a performance de LLMs que ainda não foram construídos de uma maneira bem acurada.
Mas aqui a gente tem resultados que são mais interpretáveis e interessantes, né? Então, a gente fitou o nosso modelo com 12 benchmarks. Então, no fundo, os nossos dados eles vão ter 12 colunas, né? Então, para cada uma das colunas vai representar um benchmark diferente. E aí vão dar os scores dos diferentes benchmarks. E a gente tem 80 LLMs, né? Então, vai ser uma matriz com 80 linhas e 12 colunas. Então, a gente fita o nosso modelo e aí a gente tem aquele lambda que vai mensurar quais são as habilidades requeridas para cada um dos benchmarks. E aí a gente consegue ver isso aqui muito bem. Então, aqui nas colunas, a gente tem os 12 benchmarks. E nas linhas, a gente tem as habilidades que a gente está representando aqui. Então, no fundo, a gente fitou o nosso modelo e depois a gente fez essa interpretação e a gente colocou esses nomes aqui nas habilidades. Mas isso é feito depois, né? E aí a gente consegue ver aqui que a gente tem 3 fatores. Então, vai ter um primeiro fator, que ele está mais relacionado à capacidade dos modelos de linguagem raciocinar, que aí tem muito a ver com a questão da matemática. Então, os 2 primeiros benchmarks aqui na esquerda, que tem uma carga fatorial muito alta, são benchmarks de matemática. Então, esse seria o primeiro fator. O segundo fator tem muito a ver com o senso comum, né? Conhecimentos de senso comum. E aí ele vai ser bem relacionado com esses benchmarks ARC, HelloSwag e esse WinowGrande. E, por fim, a gente tem um outro fator que ele tem a ver com a capacidade dos LLMs de seguirem instruções. E aí isso está bem relacionado com esse IF-eval, que vai ser um benchmark de Instruction Following, né? Que é exatamente isso, né? E a gente consegue ver que esse resultado ele consegue ser bem interpretável, né? E, finalmente, a gente consegue, né, ver quais são as funções, né, de escala, né? Como que esses LLMs eles avançam nessas três habilidades, dependendo do tamanho que está no eixo X e dependendo também do conjunto de treinamento que está no eixo Y. E aí a gente vê que o que é muito interessante que essas curvas, né, de nível, elas têm formatos bem diferentes dependendo das habilidades que a gente está olhando. Então, isso diz para a gente que, por exemplo, para reasoning, o que acaba sendo muito importante para a gente é o tamanho do LLM. E o tamanho do conjunto de treinamento ele é menos importante. Agora, para os outros, ele acaba sendo mais ou menos tendo o mesmo efeito. E uma coisa também interessante, que é o último slide, na verdade. Então, voltando aqui um pouco. Então, depois que eu fito esse modelo, eu consigo predizer qual que vai ser o θ para cada um dos meus modelos no conjunto de teste. Então, esse θ ele vai ser um vetor, né, no nosso caso aqui, 3 dimensões. E aí, depois que eu obtive esse vetor, eu posso fazer exatamente... posso fazer o que eu quiser com esse vetor, né? Eu posso utilizar ele de diversas maneiras. Então, o que a gente fez, a gente pegou esse vetor e tentou predizer qual que seria a performance desses LLMs no meu conjunto de teste em outras tarefas que não tinham a ver com os benchmarks que eu utilizei na hora do treinamento. Então, por exemplo, a gente tem aqui 2 plots. O primeiro é um benchmark de código que não foi utilizado no momento do treinamento do modelo. E na direita a gente tem um outro benchmark para inteligência emocional. E a gente mostra que esses vetores que são produzidos pelo nosso modelo de regressão, eles são bem preditivos de outras tarefas que nem estão relacionadas diretamente com aquelas que foram utilizadas no momento de treinar o nosso modelo. E a gente consegue prever muito bem qual que seria a performance desses modelos que não existem ainda, né, que vão ser lançados no futuro, nessas tarefas que, sei lá, podem ser talvez mais relacionadas com o mundo real, né, do que os próprios benchmarks. Mas é isso. A gente pode ter uma outra sessão de dúvida, se vocês tiverem dúvidas. Deixa eu fazer uma pergunta chata. Uma extrapolação linear aí, né, nessa última curva que você mostrou, ia dar a mesma coisa, né? Você não está vendo essa função, né? Você não chegou para ter mais ou menos uma ideia de que isso quer dizer, um método que eu vou comprar de você. Eu teria que chegar na saturação. Você tem que mostrar onde que satura, né?
Você fala que porque não é linear? Não entendi muito bem a pergunta. Mas ainda o importante é saber onde satura. Ah, sim, Isso pode ser interessante também, né? Saber se a gente consegue atingir essa saturação ou não, né? Mas você tem alguma pergunta, assim, específica? Não, é que, tá. que ainda eu não consigo acreditar nisso como um método de previsão, porque que vai aumentar. E se você extrapola linearmente a partir desse lado, você tem esse ponto vermelho. Então, eu acho que seria convincente se você fosse... Claro, você não tem modelos para colocar lá na frente, você gostaria de ter, você teria mas ainda acho que está inconclusivo nesse sentido. Acho que se a gente tiver que extrapolar muito, pode ser que a gente não consiga extrapolar, né? Isso não... Concordo com você. Tem um André também, né? Consegue me ouvir? Sim. Isso sou eu. Consigo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela ficou muito claro para mim como é que a partir lá do modelo já treinado, você consegue extrair um vetor e entender que ele representa a capacidade do modelo ou da coleção de modelos com relação a raciocínio ou conhecimento e segmento de instrução. Podia dar uma palhinha mais nisso? Claro. Então, a gente tem esse modelo, né? A gente fita ele. Então, depois que a gente ajusta esse modelo, a gente tem estimativas para cada um desses parâmetros. Então, a gente vai ter uma estimativa para o beta, quer dizer, para o gama, vai ter uma estimativa para o lambda, uma estimativa para o B aqui no fundo, que é só o intercepto, e também a gente vai ter uma estimativa para o beta e para o alfa, certo? Ok. E, bom, depois que a gente fitou no modelo, a gente tenta fazer essa interpretação. Então, a gente vai olhar para esse de humanos, lambda, né? aqui. Você olhando para o dataset, né? Exato. Perdão. Exato. Aí é uma interpretação humana. Se um outro humano que não fosse olhasse para o mesmo dado, talvez a interpretação seria diferente. Mas depois que a gente fitou o modelo, a gente olha para esse lambda, que ele vai dizer qual que é a estrutura de correlação entre os benchmarks. E aí a gente consegue ver como eles... Aí a gente consegue ver algo assim, né? Por exemplo. E aí a gente consegue... Como a gente sabe o conteúdo de cada um desses benchmarks, no eixo X aqui, a gente consegue mais ou menos dizer que, por exemplo, o primeiro fator está muito relacionado com os benchmarks que tem a ver com o raciocínio. Então, a gente chama essa habilidade de raciocínio. Entendi. Obrigado. Que isso? Mais alguém? Teria alguma questão? Mais alguém aqui? Acho que é isso, Felipe. Bom, obrigado, Felipe, pela apresentação e, né, acho que... Obrigado eu. Tem o Enio. Enio, por favor. Alguém tem pergunta? Acho que não, acho que era só... tá. Obrigado, não comentar. O Felipe, pela ótima apresentação. Obrigado, Enio. Obrigado para todo mundo que esteve presente e obrigado, Felipe, pelo teu seminário. É isso. Agora, para quem está presente aqui pessoalmente, tem bolo. Tem bolo e suco. Próxima vez. Gostaria de estar presente. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu. Professor, ela pediu para guardar o... Sim, na sala, né? Isso, tudo aí, na real. Pessoal, tem uns comes aí, por favor. Não deixem desperdiçar esse negócio aí, né? Tem que comer. Você não estraga. Acho que isso aí é a parte mais fácil.